Bom dia, meus amigos e irmãos, vocês que estão me assistindo sempre, estão me dando like, vocês que estão vendo meus vídeos pela primeira vez, um abração forte, que Deus abençoe a todos vocês, tá? E peço a vocês que dêem um like para mim, porque é muito importante que vocês façam isso, tá? Com isso o YouTube vai recomendar os meus vídeos, né, para mais pessoas. E também peço que você que não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal, viu? Eu fico muito feliz com isso, vocês me ajudam bastante, tá? Meus irmãos, as testemunhas de Jeová dizem santificar o nome de Deus. Eles dizem estar seguindo a ordem de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 9, né? Que diz: Nosso Pai no céu, santificado seja o teu nome. Mas eu faço uma pergunta para as testemunhas de Jeová. Qual é o nome de Deus? Né? Porque Jeová não é o nome de Deus. Né? Como que Jeová é o nome de Deus se a própria brochura deles, né, aquela brochura Nome Divino que durará para sempre, diz que ninguém conhece a pronúncia correta do nome de Deus. Diz que o nome Jeová aproxima. Então, se aproxima, não é o nome, né? Veja, meus irmãos, os judeus, eles levavam muito a sério, né, o texto de Mateus, de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, onde diz que o próprio Deus diz: não tomar o seu santo nome em vão, e que Deus não tomaria por inocente a pessoa que tomasse o seu santo nome em vão. Então veja que os judeus, eles são muito rigorosos com isso. Eu vou contar uma experiência que eu ouvi de um professor de hebraico, um professor brasileiro. Ele estudou hebraico na faculdade de Tel Aviv. Ele diz que chegando lá, ele matriculou e começou a estudar, começou a fazer a faculdade de hebraico lá. E tudo bem. De repente, quando foi um certo dia, ele se confrontou com aquelas 4 letras, né? Yud, Rei, Vav, Rei. Mas as 4 letras não tinham os sinais maçoréticos ali, né? Que significa as vogais, né? Aí ele pensou, mas como que eu vou ler isso aqui? Só tem 4 consoantes? Aí ele perguntou, né, para o seu professor: ô professor, escuta aqui, esse negócio aqui tá errado. Como é que eu vou ler isso aqui? O professor falou para ele: olha, pula isso aí. Isso aí é o nome do Altíssimo. Isso aí é muito sagrado. A gente não toca nesse nome. Nós não queremos blasfemar o nome do Altíssimo. Então veja que os judeus, eles levam muito a sério o nome de Deus, né? Respeito, eles têm um respeito muito grande com o nome de Deus. Lá no antigo Israel, era só o sumo sacerdote que pronunciava o nome de Deus ali no Santo do Santo. Mas com o tempo, e pelo fato dos judeus ter ficado 70 anos, né, no cativeiro babilônico, né, onde pouco se falava da religião judaica, aquela pronúncia do nome de Deus, ela ficou no esquecimento, restando apenas o tetragrama sem a pronúncia. Mas como ler 4 consoantes sem as vogais? Então, para preservar esse nome, para preservar para preservar o hebraico antigo, por volta do século 6 depois de Cristo, os judeus maçoretas criaram os sinais maçoréticos para substituir as vogais. Então, um pouco depois, bem mais tarde, por volta do século 8 depois de Cristo, né, um clérigo católico ajuntou ali as vogais de Adonai com o tetragrama e formou assim a palavra Jeová. Mas também podia formar a palavra Javé, né? Veja que Jeová não é uma coisa exclusiva, né? Agora me responde. Eu queria fazer uma pergunta aqui para as testemunhas de Jeová. Você, Israel Batista, você
José Augusto Machado, você Davi Pérez, Josafá, que está sempre entrando aqui no meu canal, às vezes até com algumas ofensas, não são todos, mas alguns sim. Vocês me respondem, né? Vocês, por favor, me respondam. Vocês não aceitam nada que vem da Igreja Católica. Tudo que vem da Igreja Católica é coisa da Babilônia, né? Tudo que vem da Igreja Católica é coisa do diabo, né? Tudo que vem da Igreja Católica é coisa do diabo. Como que vocês se apegaram tanto a um nome criado pela Igreja Católica? Me explica isso, seu Israel Batista. Me explica isso, seu José Augusto Machado. Como que vocês foram pegar esse nome criado pela Igreja Católica, criado por um clérigo católico? E como que vocês defendem esse nome com unhas e dentes? Como se realmente fosse o nome de Deus, o nome que um clérigo católico criou, né? Como que esse nome pode ser o nome de Deus se nós temos apenas o tetragrama, né? Se nós não temos prova nenhuma que esse nome seja o nome de Deus, nós temos só Iud Rei, Vav Rei. Então como que vocês que chamam a Igreja Católica de Babilônia Grande, como que vocês foram a pegar um nome criado pela Babilônia, meus irmãos? Me responda. Vocês dizem ser a única religião verdadeira porque vocês santificam o nome de Deus. Sabia que vocês estão santificando o nome criado pela Babilônia Grande? Sabia disso? Vocês dizem que Jesus pronunciou esse nome. Como que Jesus pronunciou esse nome? Se Jesus viveu no 1º século e esse nome foi criado lá para o 8º século depois de Cristo? Como? Como que Jesus pronunciou esse nome? Se, por exemplo, Jesus, ele sempre, no que se referia a Deus, ele sempre usava o termo Deus ou então Pai. Jesus não usou o termo Jeová e nem usou o tetragrama em hipótese alguma. Veja aqui um exemplo. Na hora da morte de Jesus, ele disse a Deus, Eli, Eli, lama sabachthani. Palavras que, em aramaico, traduzidas quer dizer, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Não era para ele dizer assim então, Jeová, Jeová, por que me abandonaste? Não era para dizer assim? Então por que ele não disse? Então por que ele disse foi Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Agora eu vou mostrar que os apóstolos também usavam o termo Deus ou Pai, no que se referia a Deus. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu, para nós há um só Deus, o Pai. Olha aqui, o apóstolo Paulo diz, para nós há um só Deus, o Pai. Por que o apóstolo Paulo não diz, para nós há um só Deus, Jeová? Por que o apóstolo Paulo não diz? É porque o apóstolo Paulo não conhecia a pronúncia desse nome. E como vocês também, testemunhas de Jeová, não conhecem. Ó, o apóstolo Paulo, ele tinha medo de blasfemar o nome de Deus. Por isso que ele se referia a Deus ou então Pai. Mas, irmãos, raciocina comigo agora. Vamos raciocinar comigo aqui, ó. Vamos botar a cabeça para funcionar. Raciocina comigo, né? Os judeus, eles vigiavam, ou seja, eles vigiavam Jesus a todo tempo, acusando Jesus de blasfêmia. Imagine, com o respeito que eles tinham pelo tetragrama, imagine o que aconteceria se Jesus andasse por ali pronunciando o tetragrama, né? Se Jesus andasse ali pronunciando um tetragrama de um nome que só o sumo sacerdote poderia pronunciar, né? Veja que eles tentaram apedrejar Jesus simplesmente por Jesus dizer que era filho de Deus. Agora, imagine se Jesus pronunciasse um nome que só o sacerdote podia pronunciar. Imagina, irmão. Imagina.
Imagina se Jesus pronunciava esse nome. Ó, pense o que é que eles teriam feito com Jesus se Jesus pronunciasse ali o nome que só o sacerdote podia pronunciar. Então, meus irmãos, fica evidente que Jesus não usou o tetragrama e muito menos o nome Jeová. Tá? As testemunhas de Jeová não santificam o nome de Deus, porque elas e nem ninguém sabem o nome de Deus.